Olá, galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre sistema nervoso, uma parte dele. Hoje nós vamos começar a falar sobre o sistema nervoso central, né? A parte anatômica dele. Eu acho que é uma aula que me fascina, porque vejam bem, se nós estamos aqui estudando, tentando entender um cérebro, é porque nós estamos com um cérebro bom. Vou a mais um exemplo. Você tem capacidade de amar? Ou melhor, você ama alguém? Você ama a sua família, seus entes queridos? Se você tem essa capacidade de amar, e se você de fato ama, é porque o seu cérebro é normal. Se ele tivesse alguma patologia, vamos pensar, por exemplo, um psicopata, ele não tem essa capacidade, ele tem uma patologia, ele tem uma lesão, tá? Então, é muito interessante. Dentro dessa maquinaria, muitas vezes vocês já ouviram alguns autores, pessoas falando sobre cérebro e que elas falaram assim, uma frase que pegou no mundo inteiro. Você utiliza apenas 10% do teu cérebro, nós, seres humanos. Isso é uma grande mentira, tá? Nós não utilizamos apenas 10% do nosso cérebro. Não, seria impossível. Por quê? Porque os outros 90%, se fossem lesionados, não nos trariam nenhum problema. E, no entanto, qualquer lesão que o nosso cérebro sofra, a gente sofre a consequência, a resposta disso, o resultado disso, tá? Então, isso não é uma verdade. Isso é um mito e que tem que ser derrubado, ok? Então, guardem isso. Nosso cérebro ele tem uma capacidade de conexão interna tão grande que se a gente pegasse todos os grãos de areia do planeta Terra, eles não seriam maiores que a quantidade de conexão cerebral que nós temos. Dentro dessa cabeça, olha que maluco, né? Um cérebro ele pesa em torno de 1,5 kg, mais ou menos, no máximo 1,3 kg. Ele é leve, ele é pequeno, né? Uma massa esbranquiçada, interessante, né? Um queijo mussarela, um queijo branco, um tofu, alguma coisa assim, muito doido, né? Dá vontade de apertar. Então, nós temos de 1.000 a 10.000 conexões dos nossos neurônios com os outros neurônios. Então, vocês imaginam a loucura que é isso aqui, tá? Que faz com que a gente, pelo menos eu, que a gente fique enlouquecido. Quem somos, né? Então, eu vou colocar os slides, senão eu vou ficar aqui falando um tempão com vocês, porque realmente é algo que me fascina muito, tá? Então, vamos à aula. E aí eu vou discorrendo com vocês sobre o que ele traz para nós de conhecimento fisiológico, anatômico, e a partir disso a gente faz autorreflexão, autoconhecimento, tá bem? E a partir disso aqui, que a gente tem, por exemplo, a psicologia, a psicanálise, que nada mais é que entender o ser humano enquanto cérebro, né? Então é bárbaro, é muito legal. Bom, então quanto à divisão do sistema nervoso, né, nós temos duas divisões básicas, que é o sistema nervoso central. Ele é composto de quê? De toda essa parte do cérebro. O encéfalo compõe tudo isso aqui, cérebro, cerebelo, né? Partes internas aqui, a gente tem o tronco cerebral e a medula espinhal. Então, esse meio do nosso corpo nada mais é que o nosso sistema nervoso central. Aqui, sistema nervoso periférico, né? Nós temos uma divisão eferente lá dentro de nós e uma divisão aferente. O que é essa aferente? Vocês estão vendo que ela vem para cá. Nada mais é que os estímulos que a gente vai receber, tá? Então, por isso que é muito importante a gente ter um ambiente saudável. Divisão eferente, ela se divide em sistema nervoso somático, que são os nossos músculos esqueléticos. Por exemplo, vamos tentando ser didática, né? Eu me movimento esquelético, ele é somático, se eu quiser, digamos assim, eu vou levantar da cadeira se eu quiser, tá? Sistema nervoso autônomo, ele é visceral. Não, ele não depende tanto assim da minha vontade, ele depende sim dos estímulos que eu recebo.
tá? Então, o sistema nervoso autônomo, ele tem a autonomia de fazer com que os nossos órgãos, as nossas vísceras funcionem, sem que eu fique falando, coração, funcione, coração, para agora, né? Seria bem doido isso, ok? Bom, então o nosso sistema nervoso, né, ele é responsável pela interação entre o nosso organismo e o meio ambiente. Então, baseado nisso, nessa frase, a gente consegue já visualizar porque se a gente, por exemplo, mora ou trabalha num ambiente hostil, onde a gente não se dá de forma alguma bem com as pessoas que nos cercam, nós vamos trazer muitos conflitos para o nosso cérebro. Muitos conflitos que vão nos deixar bastante atordoados, bastante nervosos, né? E isso vai mexer com todo o funcionamento do nosso organismo. Não é maluco isso? Muito legal, né? Então, os nossos neurônios, eles têm a capacidade de sentir, de receber a informação, e isso é aferente, e de enviar essa informação para o meu sistema nervoso central. Quando o meu sistema nervoso central, tá aqui, ó, recebe a informação, tá? Ele recebeu a informação, ele vai interpretar essa informação e vai me retornar uma resposta eferente, uma resposta motora. E aí, então, essa resposta virá ou para o funcionamento do meu corpo ou para o funcionamento dos meus órgãos internos, certo? Então, aqui agora um pouquinho mais complexo, né? Nosso sistema nervoso, especificamente nosso sistema nervoso central. Então, olha que interessante. Eu tenho um estímulo que vem do meio ambiente. Por exemplo, hoje a temperatura mudou. Então, hoje está esfriando, está ficando mais frio. Então, eu estou recebendo uma sinalização ambiental de frio. Os meus neurônios na pele, eles captam essa informação e levam elas, tá? Então a informação é aferente, tá? Sensitiva, e levam elas via medula espinhal lá para o meu cérebro. O meu cérebro capta essa informação e ele então vai fazer uma transformação na minha fisiologia corporal. Ele vai me dar uma resposta eferente, tá? Meu músculo, vamos pensar que eu tô desprovida de uma roupa ou de um local quente. Então ele vai me dar um certo tremor e vai fazer com que a minha circulação sanguínea ela venha mais para dentro do meu corpo, para as minhas vísceras, para me manter aquecida, né? Então essa resposta é eferente, certo? Bom, e vai também, ó, ao mesmo tempo, mandar essas informações para o meu sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo simpático, ele estimula o meu corpo. O parasimpático, ele vai dar uma reduzida, uma diminuída nas minhas funções. Sempre dou um exemplo para vocês e vou repetir esse exemplo, né? Quando a gente acorda, o sistema nervoso simpático está nos dando aquela energia. Então, de manhã a gente funciona muito melhor, né? Alguns não, já sei, porque dormiram pouco, também só por este motivo. Parasimpático. Parasimpático é quando, por exemplo, eu estou indo para a cama dormir, o horário do sono. Então, daí vai começar a dar uma bradicardia, uma redução do funcionamento dos meus órgãos, também, dá uma reduzida, para que eu entre num estado de repouso e sono. Então, o meu sistema nervoso simpático e parasimpático, eles vão controlar as minhas vísceras, tá? Os meus órgãos. Que também recebe estímulos sensitivos de um outro sistema nervoso entérico. Esse sistema nervoso entérico, ele é exclusivo do nosso sistema digestório. Então, o sistema digestório é por isso que ele está totalmente conectado com o meu cérebro. É por este motivo, então, que se eu estou muito triste, eu não consigo comer. Se eu estou muito ansiosa, tem pessoas que querem comer muito, 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 né? Por que eu disse que tem pessoas que querem comer, comer, comer descontroladamente e comem?
porque elas estão ansiosas. Mas eu posso controlar isso, professora? Eu estou ansiosa, mas quem manda em mim? É o meu sistema nervoso entérico, é a minha ansiedade ou sou eu? Aí que está o conhecimento. A partir do momento que você se autoconhece por conta de uma simples aula, que não é tão simples assim, isso é um presente, né? Uma aula de conhecimento do funcionamento do sistema nervoso, você passa então a dominar os seus impulsos, a sua ansiedade, por exemplo. E hoje eu estou falando exclusivamente para nutricionistas, né? Então, vejam bem, eu estou ansiosa e eu sei que eu vou querer comer tudo que estiver à minha frente e então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me autocontrolar. Não, não vou comer. Por quê? Porque eu estou usando a minha razão. Se eu comer, depois eu vou passar mal, eu vou ficar esteticamente desengonçada, né? Então, não quero. Eu usei a minha razão. Ah, mas então quem come em demasia, de uma forma maluca, não usou a razão? Não, não usou a razão. Mas eu não sou um ser racional? Sim, deveríamos ser. Fomos projetados para a racionalidade, mas a maioria das nossas atitudes são irracionais. Eu sou irracional quando eu ajo pela emoção. Estou num trânsito, um cara me fechou. Eu posso falar um grande palavrão para ele, fazer um gesto obsceno para ele. Isso foi razão ou foi emoção? Ah, mas eu estava nervosa. Não importa. Isso foi razão ou foi emoção? Isso foi emoção. Eu posso tomar um tiro na cabeça? Eu posso apanhar? Eu posso sofrer qualquer atitude agressiva? Eu agi? Eu vou me arrepender? Vou. Eu agi pela emoção. Quem age pela razão nunca se arrepende. Certo? Então aí entra também uma filosofia de pai e mãe, de educação. Quantas vezes um pai não fica triste porque ele repreende o filho? Quantas vezes você, filho, já não foi repreendido pelo seu pai ou pela sua mãe e pensou, nossa, como eu odeio isso, né? Essa situação. Mas quando você amadurece, você se torna mais racional e você fala, obrigada, meu pai, obrigada, minha mãe, por aquele dia você ter sido tão duro comigo. Não é? Por quê? Porque eles agiram por amor, porém de forma racional. Um pai e uma mãe de verdade jamais querem repreender, jamais querem colocar de castigo, porque eles amam. E é muito duro para eles tomar certas atitudes. Ok? Então, continuando aqui, eu espero que vocês tenham entendido, né? A importância da gente compreender essa maquinaria. Já viram que a gente vai ter muito assunto para hoje à noite, né? Bom, então aqui eu faço uma comparação com outros cérebros de mamíferos, né? Nós temos um primeiro cérebro dentro de nós, que é o que eu estava falando agora das emoções, que é um cérebro bem instintivo, eu ajo e depois eu penso no que eu fiz, que é o nosso cérebro reptiliano. Tá? O cérebro reptiliano, por que esse nome reptiliano? Né? Porque um comportamento instintivo, vamos pensar num réptil. Vocês acham que se eu tiver de frente com um crocodilo ou um jacaré e ele tiver recuado na minha frente, vocês acham que ele vai pensar se ele me ataca ou não? Ou ele ataca ou ele é atacado. Então, ele vai atacar para se defender. Tá? Então, é uma atitude agressiva? É uma atitude animal, grotesca? Sim. E é assim que muitas vezes a gente age, de forma irracional, certo? Instintiva. Mas eu posso mudar isso, claro, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conecta o aprendizado lá dentro do nosso cérebro, mais próximo da racionalidade a gente vai ficar, certo? Então, um cérebro reptiliano, os répteis, vamos pensar no animal réptil, né? Dentro da linha evolutiva, eles se diferenciaram, evoluíram, perdão, para aves e mamíferos. E é por isso, então, que a gente carrega esse reptiliano em nós, tá?
Pensando aqui nos mamíferos, olha só o tamanho do cérebro de um humano, quanto que ele ocupa da nossa caixa craniana? Quase tudo, né? É o que mais ocupa a caixa craniana. Olha, o de um golfinho, ele tem uma separação incrível, só a título de curiosidade. O golfinho tem uma capacidade de desconexão. Enquanto ele está dormindo, descansando, repousando, uma parte desse cérebro, o lado direito, por exemplo, está dormindo de verdade. E o outro está em alerta, está em vigília, diferente de nós, tá? Olha, o que mais se aproxima de nós, incrível, né? O cérebro de chimpanzé. Foi feita uma pesquisa para mostrar o quanto a gente gosta de sexo, de pornografia, no bom sentido, por favor. E os chimpanzés, uma espécie animal, o rhesus, o que ele mais gostava era de tomar suco, porque obviamente que ele era de um centro de pesquisa humano, tá? E aí, quando colocaram sucos do lado deles e na frente uma tela, eles só paravam de tomar o suco, que é o que eles mais amavam no dia deles, quando tinha um bumbum de uma fêmea, ou o rosto de um macho alfa, tá? Da ninhada, do bando, da comunidade que eles viviam. O que mostra que o que tira a atenção deles de algo que eles gostam muito é algo que pode dar um prazer maior, tá? Se a gente pensar aqui num cérebro de um gato, ele tem córtex cerebral. Se a gente pensar nos nossos pets, eles têm córtex cerebral. É óbvio que eles não são racionais, mas eles têm uma capacidade de memória afetiva. Eles têm uma capacidade, um pouco menor que a gente, de guardar informações, comandos, eles aprendem, eles têm capacidade de aprendizado. Por quê? Porque eles têm um córtex cerebral, certo? O gato se parece muito com o dono. Não é que se parece. Ele aprendeu a conviver com o dono, ele aprendeu as atitudes do dono. Então, ele tem capacidade de aprendizado, tá? Então, de uma forma geral, o que eu quero que vocês entendam, se a gente pegar a cabeça de qualquer outro animal, o córtex cerebral desse animal não ocupa tanto a cabeça do animal quanto a de um humano. Se a gente fosse estender esse córtex humano, daria, hoje não existe mais, né? Está entrando para a história, folhas de jornal abertas, ou então uma fronha bem grande de um travesseiro, certo? E essa, esse cérebro, ele parece ser tão pequeno, mas ao mesmo tempo ele é tão grandioso em suas funções, né? Então tem muita coisa para ser falada, porque é incrivelmente impressionante estudar o cérebro. Vocês veem que eu realmente gosto, né? Bom, aqui, em relação à anatomia, né, os lobos, então a gente tem 4 lobos principais. O lobo frontal, que fica na nossa testa, o lobo parietal, na parte superior, o lobo occipital, na nossa nuca, e o temporal, na região aqui da orelha, tá? Então a gente vai destrinchar sobre cada um deles e o que originou toda essa grandiosidade. O que eu acabei de falar, né, na sequência, nós tivemos aqui no desenvolvimento embrionário, enquanto a gente estava lá sendo feito, lá no ventre materno, a gente teve o rombencéfalo, tá, essa região aqui, que gerou o nosso tronco encefálico, tá? O mesencéfalo, a finalização aqui do tronco encefálico, e o diencéfalo, que são temas da próxima semana de aula nossa. E o prosencéfalo, ele origina, né, essa região cerebral, juntamente com o restante aqui da parte do diencéfalo, tá bem? Então, o mesencéfalo fica só aqui nessa região, e a gente vai falar sobre isso na aula que vem. Bom, então, nosso cérebro, ele se divide em 2 partes, lado direito e lado esquerdo. Ele é separado por uma fissura longitudinal aqui, né? E ele tem os giros, que é a parte carnuda, e os sulcos, que são esses separadores aqui dos giros, certo? Já falei para vocês, né? O peso é entre 1,3 kg, 200 a 1,5 kg, depende, obviamente, do indivíduo.
Aqui, né, quanto às áreas, agora a gente vai começar a destrinchar as partes. Então, nós temos aqui algumas funções específicas e vamos falar também de lesões nessas regiões, né? Aqui pegou um garfo e abriu essa região aqui do lado esquerdo, né? Então, mostrando que a gente tem aqui um pedacinho que é para o olfato. Lembrando, vou ter que relembrar vocês agora que o nosso olfato é o único nervo, tá? Que vai direto para o córtex cerebral sem passar por este miolo. Então, é por isso que nós temos memória do olfato. Por isso que a gente tem uma memória, por exemplo, em relação a algum cheiro, ou cheiro pode ser de alimento, para ficar mais fácil, e aí remete a algo muito bom, né? Alguma comida da avó, por exemplo, e a gente tem essa memória afetiva, tá? Que muito nos deixa felizes. Bom, aqui o lobo occipital, então vamos começar por ele. É o nosso lobo da visão, né? No próximo slide eu vou falar para vocês sobre cada uma dessas partes. Então aqui o que eu quero mostrar para vocês é que essas divisões, elas não são à toa. Nós tivemos um estudioso chamado Brodmann, que ele dividiu esses giros em 52 partes, mostrando que cada uma delas tem uma função muito importante. Só que elas não são individualizadas. Elas trabalham interconectadas. Lembra do que eu falei lá no início, na introdução da nossa aula, tá bem? Tudo isso vai formar as nossas condutas de vida, o nosso comportamento. Então, começando aqui pelo lobo frontal, né? O lobo frontal é o lobo do aprendizado. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, funções de execução, tá? Essas execuções, elas são conscientes. Então, o ser humano é o único ser que tem capacidade de sonhar com um projeto, de projetar algo para o futuro, de ter objetivos de vida, de criar tecnologias. Vocês já viram algum animal, já viram uma vaca criando um computador? Não, né? Então, é o único ser que tem essa capacidade. Por quê? Porque lá, linha evolutiva, nós chegamos depois. Quando o tubarão existia, não existia ainda as árvores de grande porte. Né? Então, olha aqui onde nós viemos parar dentro desse planeta na linha evolutiva. Nós somos os últimos dessa escalada, de uma forma geral. Né? E com isso, quando nós chegamos aqui, o homem, quando ele evoluiu, ele chegou, ele tinha que conviver com muita agressividade. E como ele convivia com essa agressividade? Bom, ele teve que despender, guardar, armazenar, jogar energia para a capacidade cerebral. Por quê? Porque ele não tinha um corpo capaz de lutar com um gorila ou com qualquer outra fera que existisse no planeta. Então, ele foi jogando a sua capacidade para a memória. E é por isso, então, que nós somos diferentes. Tá? Acho que já falei isso para vocês em algum momento. Enquanto um rinoceronte teve que ser extremamente agressivo para ele continuar no planeta sobrevivendo, um felino teve que ser altamente veloz para continuar dentro da sua não extinção. Então, cada um desenvolve uma capacidade. E o ser humano desenvolveu essa capacidade cerebral, totalmente diferenciada de todas as demais espécies. Tá? Então, no nosso lobo frontal, nós temos um senso crítico. Como? Bom, se eu sei que se eu pular naquele precipício sem nenhum aparato eu vou me matar ou me machucar fortemente, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o meu cérebro ele é altamente egoísta. Pensem, por exemplo, se estiver caindo um poste e vocês não tiverem para onde correr, a gente vai morrer, né? Então, ou se estiver caindo uma árvore, algo assim. Olha o egoísmo dele, ao mesmo tempo de proteção. A primeira coisa que a gente vai fazer é levantar o braço e proteger a cabeça, o cérebro. Por quê? Porque ele sabe que se cair um tronco, alguma coisa na minha perna, ele vai conseguir trabalhar para arrumar isso. Mas se cair nele, a pessoa já era. Quando que se dá a morte de um ser humano?
Quando dá, é o coração? Quando o coração para? Não, é quando dá a morte encefálica, a morte cerebral, tá? Então, nós conseguimos aprender, ler um manual e executar as tarefas daquele manual. Digo que isso não é muito a minha cara, né? Detesto ler manual, certo? Eu gosto de aprender fuçando, porque eu acho um saco ler manual. Mas isso é altamente feminino. Os homens amam o manual. Os homens têm uma capacidade de entender um controle remoto que é absurda, né? Eu olho para isso e eu falo, meu Deus, para que tanta coisa? Eu fico olhando e falo, eu fico louca. Eu não consigo me dar bem com isso, né? Chega um homem aqui, ele papapá, ele sabe o que ele está fazendo. E eu falo, gente, como ele conseguiu tudo isso? Não sei, né? Não sei. Isso é altamente masculino, né? Então, nós temos a capacidade, se nós soubermos, se nós tivermos informações, de controlar os nossos impulsos. E é por isso que quando a gente ouve uma pessoa mais idosa, mais velha, nos dando conselho, a gente fala, meu Deus, de onde surgiu tudo isso? Como ela é tão calma quando a gente é jovem, adolescente, a gente é estressadíssimo, né? Olhou torto pra gente, a gente tá falando, qual que é? Qual foi? Olhou torto e já estamos, né, dando uma resposta. Depois, quando a gente vai ficando mais velha, a gente fala, nossa, isso não vale a pena. Né? Então a gente respira e não responde. E o silêncio é a melhor resposta, porque a gente resolve todos os problemas naquele momento, porque a gente não vai ter uma réplica, tá? Réplica, tréplica e assim vai, tá bem? Então, nós dependemos muito, muito, muito de conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais próximos da razão nós estaremos. Por isso que é tão importante, vocês que têm filhos pequenos, instigá-los, estimulá-los à leitura de livros, tá? Desde criança. Por quê? Porque se ele só pensar em brincar na rua, ele não vai aprender o que os livros trazem para ele, certo? E é claro que precisa ter estímulo de tudo, tá? Depois vou falar de cerebelo, e cerebelo é estímulo de movimento. Bom, pode existir disfunções. Uma das, para a enfermagem, né, cai muito isso em concurso, inclusive, Phineas Gage foi acho que é americano, alemão, não lembro o país dele, ele estava trabalhando, ele dinamitava uma pedreira e ele calculou errado o tempo da dinamite e o tempo que ele tinha que correr para se proteger. Explodiu e uma lança caiu e entrou sobre a testa dele aqui, o lobo frontal. Ele era uma pessoa normal, casado, não era agressivo. E quando os médicos fizeram a cirurgia, ele continuou vivo, teve tudo normalizado no contexto biológico, fisiológico, anatômico, porém, 2 meses depois ele começou a ter comportamentos de antissociais e de irresponsabilidade, tá? E aí ele teve que ser, inclusive, afastado do trabalho, tá bem? Então, se nós tivermos uma disfunção, nós teremos uma grande dificuldade de tomada de decisão, de planejamento futuro, de executar tarefas que eram antes cotidianas e normais para a gente, tá? Então, tudo aquilo que a gente aprende no cérebro depois se torna automático. A área de Broca também fica do lado esquerdo, no lobo frontal. E, junto com ela, eu tenho que falar já da área de Wernicke, que fica aqui no lobo parietal, no lobo temporal, tá? Elas estão interligadas. Por quê? Porque na área de Wernicke, a gente ouve e ela tem a capacidade de interpretar aquilo que a gente ouve, a linguagem. Ela interpreta e compreende a linguagem. E aí, ela manda essas informações para o lobo da aprendizagem, que é o lobo frontal, que vai cair exclusivamente nesse pedacinho chamado área de Broca. Na área de Broca, ela é responsável por repetir, por falar aquilo que eu aprendi, tá? Caminho suave, cartilha caminho suave. Então, eu tenho a capacidade, né, a professora me ensina a fala, ok? Ela me ensina a fala. Mas se eu não tiver a área de Broca
ok, sem problemas, ela simplesmente, eu não vou conseguir assim, falar, tá? Então é por isso que tem o surdo mudo. Se ele é surdo, ele não ouve, ele é mudo, certo? Então, uma lesão nessa região, eu não tenho capacidade de falar. Uma lesão nessa região da área de Wernicke, eu não tenho capacidade de formar frases com sentido. Então, repita a frase que eu acabei de falar. Então, falei, acabei, frase, repita. Seria mais ou menos isso. Não tem nenhuma conexão, tá? Não faz sentido. O lobo temporal, o lobo aqui auditivo, né, da região do ouvido. Então, acabamos de falar da compreensão da linguagem. Ajuda no processamento, no entendimento das informações visuais e ajuda a interpretar e memorizar. Então, por exemplo, se eu falo caneta, então eu consigo saber o formato do objeto caneta, certo? Se eu falo laranja, eu consigo saber que laranja é uma fruta, porque tudo isso já está conectado dentro de mim, eu já aprendi isso uma primeira vez. Bem? O lobo parietal é a parte que a gente chama de somestésica, tá? Por quê? Porque ela vai receber as informações. Então, a gente tem aqui essa região exclusiva do paladar, essa região aqui verde, tudo do parietal, tá? Ela é exclusiva de interpretar a informação que acabamos de receber. Essa informação que a gente recebeu chegou aqui, ó, no giro pós-central, tá bem? Então, aqui eu tenho a sensação, recebi as sensações. Então, sensação de quê? De dor, de pressão, de temperatura, de tato, de gustação, etc. Tá? E essa informação sensitiva, ela passa para aqui, ó. Essa aqui é a parte motora pré-frontal. E as respostas, então, vão descer para a gente poder reagir, tá? Então, por este motivo, né, que temos aqui o homúnculo. Então, e por que ele mostra? Dentro aqui dos córtex cerebrais, cada um é responsável por sentir ou por interpretações de uma parte do nosso corpo. E sempre coloca muito maior a mão, a língua, a boca. Por quê? Porque são os locais de maior sensibilidade do nosso corpo. Tá bem? Uma lesão no lobo parietal, confusão mental, incapacidade de se vestir, de tomar um banho sozinho, de desenhar, de controlar o olhar. O lobo occipital, temos aqui um olho, né? E o lobo occipital é na nuca. Ué, mas espera lá, eu enxergo pela nuca? Sim. Os meus olhos, se tiver luz, ele capta a sensibilidade e ele manda essas informações para aqui, para o lobo occipital. Chegou aqui no lobo occipital, ele vai conseguir visualizar e, além disso, ele consegue interpretar essas informações. E, obviamente, ele manda essas informações para o lobo parietal, porque é muito importante que isso aconteça, tá? As sensações, e ele manda também essas informações para o lobo temporal. O lobo temporal ele precisa muito de tudo que a gente vê, né? Porque ele está envolvido num processo que, se eu consigo ver, eu consigo aprender muito mais, eu consigo me localizar. Logística, localização, equilíbrio, tá bem? Tá tudo envolvido aí, tá bem? Então, olha, se eu tiver uma lesão no lobo occipital, nessa região da interpretação do lobo, eu não consigo interpretar o que eu vejo. Vejo, mas não sei o que é. Né? Doido. Corpo caloso é essa parte aqui, ó. Tá? Tem um slide do lobo, aqui, do lobo temporal, ele mostra que o corpo caloso separando os dois hemisférios, tá? Então, agora, neste outro formato, vocês conseguem entender melhor aqui. O que significa isso? Ele é um conector dos dois hemisférios do nosso cérebro, do direito e do esquerdo. Como descobriram isso? Uma pessoa que tem ataque epilético, ela sofre, né? Com os desmaios, com as crises dela, algumas sem fármacos de tratamento todo dia.
várias vezes, inclusive ao dia. E aí os médicos resolveram abrir uma pessoa com ataque epilético e eles desconectaram o corpo caloso e perceberam que as pessoas deixaram de ter o ataque epilético entre 70% a 80% dos ataques deixaram de acontecer. Em alguns indivíduos, exceção, 100% deixou de acontecer. Tá? Então, é por isso que a gente consegue colocar didaticamente um lado mais matemático, um lado mais emoção, né? E as duas partes se conectam, tá bem? Se tiver lesão no corpo caloso, desorientação, tá? Não consigo reconhecer direito, né? Um dos lados, direito e esquerdo. Acho que as mulheres têm essa lesão, né? Eu sou uma delas. Direito e esquerdo para mim é uma coisa bem complicada e sei que tem um monte de gente que tá rindo nessa hora. Cerebelo, essa partezinha aqui, ó. Esse cérebrozinho aqui, cerebelo, ele 50% dos nossos neurônios estão aqui nele. Vocês acreditam nisso? Olha que bacana. Ele é responsável pela nossa coordenação motora, tá? O equilíbrio. Então, tudo aquilo que a gente aprende, uma criança que começou a andar, os primeiros passos são totalmente desequilibrados. Depois, ela vai de uma forma desequilibrada, se acertando. Por quê? Porque esses movimentos vão se repetindo e o corpo, o cérebro vai recebendo esse mesmo estímulo idêntico, né, da passada, e ele vai corrigindo isso, até que fique preciso. Quando a gente começou a andar de bicicleta, primeiro com rodinha, depois sem a rodinha. Que loucura, né? O que era aquilo? Mesma coisa. Até o nosso cerebelo conseguir aprender e se equilibrar, e depois a gente nunca mais esqueceu. E aí fica preciso. Um tenista, ele faz o mesmo movimento de bater na bola com a raquete milhares de vezes no seu treino. Por quê? Porque quanto mais ele repetir, melhor ele vai ficar, mais preciso ele vai ficar, tá bem? Então o cerebelo ele tem essa capacidade, essa função de equilibrar a nossa postura, de aprender. Então é por isso que eu coloco aqui uma capoeira, ou por isso que falam assim para um bêbado, né? Faz um 4 nas pernas, né? E aí ele vai ficar desequilibrado. Quer dizer, quando uma pessoa bebe álcool, chega um momento, chega um limite que o nosso cérebro para de receber os estímulos do álcool, tá bem? E aqui vai ficar totalmente enlouquecido. Por isso, então, que a pessoa vai ficar desequilibrada, tá bem? Então, ele coordena, olha, ritmo, harmonia, velocidade, força, sequência, antagonismo e sinergismo, tá bem? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Falei 38 minutos, o que eu queria falar em 20. Então, meu povo, até de noite, tá? Beijão.